que chamou atenção, mas deixou muita gente chocada, porque um adolescente, só 13 anos, matou a avó e atirou contra o avô, que continua internado, em estado grave, segundo a informação que eu tenho. O crime teria sido motivado pela proibição do uso do celular. A gente não tinha essa informação ainda na sexta-feira. No final do Brasil, a gente ia atualizando essa situação, mas só tinha informação que o garoto pegou a arma do avô, atirou contra a avó, na sequência contra o avô e fugiu para o mato. Ele foi localizado, ele foi apreendido. Tudo começou na tarde da sexta-feira, na zona rural, interior de Francisco Beltrão, na região sudoeste do estado. O menor, 13 anos, arrombou um baú, pegou a arma ali, que seria do avô no primeiro momento, e aí foi até o quarto onde eles estavam. O avô de 65 anos, deitado, e também a avó, atirou contra esse senhor de idade. Logo na sequência foi até a avó de 64 anos e também baleou a idosa. O avô, ele percebeu a arma sem munição e aí entrou em luta corporal, Entrou em luta corporal, mesmo baleado com um adolescente que fugiu para uma área de mata. A polícia militar, pessoal da polícia civil, todo mundo foi acionado, fizeram um cerco lá em Francisco Beltrão e conseguiram, durante o começo da noite, apreender, Esse menino foi apreendido. A avó, infelizmente, morreu ali no local, o idoso foi levado ao hospital e a última informação que eu tenho é que o avô continua internado. A polícia diz que a motivação de toda essa confusão foi a proibição do uso de celular. Os avós flagraram o garoto vendo conteúdos impróprios e aí teriam proibido ele ou proibido o garoto de ver o celular, algo desse gênero. Por conta disso, ele conseguiu arrombar um baú, sabia que nesse baú existia uma arma e atirou contra o avô, atirou contra a avó, matou a avó e fugiu para uma área de mata. Ele foi apreendido por parte da Polícia Civil, 19ª SDP, lá em Francisco Beltrão. Com o conselho tutelar, foi encaminhado até a delegacia e agora está à disposição do Poder Judiciário. Delegado Ricardo, lá da 19ª, delegado-chefe da 19ª SDP, ele deu mais detalhes. Um adolescente de 13 anos teria chegado na residência em que morava com seus avós, momento em que teria arrombado um baú em que havia uma arma registrada, um revólver calibre .357, e de posse dessa arma teria se deslocado até o quarto em que o avô estava deitado, desferido um tiro que teria pegado nas costas desse avô e, na sequência, teria avistado a sua avó e desferido, ao que tudo indica, outros 5 disparos de arma de fogo que teriam pegado na região do peito e do braço dessa senhora. O avô, nesse contexto, conseguiu entrar em luta corporal com seu neto, tomando-lhe a arma de fogo. A situação em que o adolescente empreendeu fuga para o mato. Todos os órgãos de segurança foram acionados, SAMU, bombeiro, polícia científica, que tentaram dar ali os primeiros atendimentos às vítimas, sendo o avô que ainda se encontrava consciente e foi conduzido em situação aparentemente estável ao hospital. E, infelizmente, a avó, de 64 anos, veio a óbito no local em decorrência dos ferimentos. Enquanto os órgãos faziam esses atendimentos relativos aos cuidados da vítima, a Polícia Militar e a Polícia Civil prontamente iniciaram um cerco nas matas, verificando a possibilidade de localizar esse adolescente, bem como o início efetivo da investigação com as oitivas de testemunhas e demais elementos concernentes ao inquérito, ao ato infracional. Toda essa diligência resultou, por volta das 19 horas, na localização do adolescente pela Polícia Militar. O adolescente foi conduzido até a 19ª Subdivisão Policial de Francisco Beltrão, sendo formalmente apreendido com as imputações de ato infracional análogo a homicídio qualificado, na sua modalidade tentada em relação ao avô, bem como na sua modalidade consumada em relação à avó. Em decorrência da motivação, o que foi apurado principalmente das testemunhas ouvidas é que o adolescente teria ficado bastante irritado, bastante bravo com uma decisão dos avós de tomar o celular dele, haja vista que, segundo indicado, o adolescente estaria acessando páginas indevidas para a idade dele.
Então, a motivação, ao que tudo indica, teria sido essa motivação fútil e que resultou nessa situação bastante drástica aqui em Francisco Beltrão. Toda a investigação encontra-se em estágio bastante avançado, com toda a documentação já encaminhada ao plantão do Ministério Público e ao plantão do Poder Judiciário, estando o adolescente formalmente apreendido e à disposição da Justiça. Obrigado, doutor Ricardo, pela disponibilidade de atender a nossa equipe, de encaminhar esse vídeo aí falando, detalhando um pouco mais essa história que chocou a região, mas a gente mostrava esse caso na sexta-feira aqui no Brasil Urgente e assustados pela forma que o garoto vai lá, arromba então esse baú onde estava essa arma, uma 357, acaba atirando contra o avô, mata a avó, pelo menos teria atirado 4, 5 vezes contra a avó, e aí o avô percebe, né? O idoso percebe que acabou, as munições acabaram. Aí ele entra em luta corporal, o garoto foge para uma área de mata, consegue entrar em contato com o socorro. Rapidamente, 2 ambulâncias se deslocam e aí a área rural, a demora para chegar até esse ponto, a localizar, saber qual que é a casa da área rural em que isso aconteceu. Só que quando chegaram lá, já não tinha mais o que fazer com a idosa. Ela já estava em óbito, né? Polícia Militar, Polícia Civil, todo mundo se desloca, começa a fazer buscas atrás desse garoto que acabou sendo apreendido e é encaminhado, então, juntamente com o Conselho Tutelar, para as providências junto ao Poder Judiciário. Agora, como o doutor Ricardo falou, ato infracional, vai responder por essa situação. 13 anos, matou a avó, o avô está internado, o estado era considerado grave, segundo a última informação que eu tinha, e tudo por conta do tal do celular, né? Estaria mexendo no celular, os avós flagraram ele vendo ali coisas que não deveria, tomaram o celular ou proibiram o uso do celular. Por conta disso, ele atirou contra os 2. Os idosos que, baleados, ela não resistiu e ele continua internado. A gente continua em contato direto lá com nossas equipes parceiras do Diário da Informação, lá em Francisco Beltrão, para atualizar também o estado de saúde desse idoso. Uma última informação que eu tinha é que ele estava internado ainda, que o estado era grave. A última informação que eu tinha recebido com relação a essa situação. Acabei de receber aqui, pessoal lá confirmando, então, fora de perigo, né? Está internado, quadro estável, não corre mais risco de morte. Passou por cirurgia, fora de perigo, estável, mas ainda está internado. A última informação que eu tenho lá de Francisco Beltrão.